Olá, vamos falar um pouco sobre nutrição enteral e parenteral conjuntas. Dois principais fatores devem ser levados em conta na escolha da terapia nutricional indicada: as características da ingesta do paciente e o seu estado nutricional. Avaliamos a capacidade de ingestão oral e, se presente, mantém-se a dieta por via oral. Porém, se essa não for suficiente, ou seja, houver prejuízos no estado nutricional e a ingesta por via oral for menor que 60% da recomendação, podemos iniciar a terapia nutricional enteral. Caso mesmo assim não seja suficiente, podemos iniciar o uso de terapia nutricional parenteral associada ou não. A nutrição enteral é uma forma de alimentação para pacientes que não devem ou não conseguem se alimentar por via oral, como em casos de cirurgia da cabeça e de pescoço, esôfago e estômago. A gestão dos alimentos pode ser feita por meio de uma sonda, passagem naso-orogástrica, posicionada ou implantada no estômago e no intestino delgado. A escolha do acesso enteral é baseada na condição clínica do paciente. As sondas naso e oroenterais são recomendadas por um curto período de tempo, com duração prevista de 3 a 4 dias. As gastrostomias são recomendadas quando não há risco de aspiração e a indicação excede de 3 a 4 semanas. E as jejunostomias quando ocorre risco de aspiração e for um tempo superior de 3 a 4 semanas. Alguns cuidados sempre serão realizados a fim de buscar o conforto do paciente, como a lubrificação adequada da sonda a ser inserida, a posição da cabeça do paciente no momento do procedimento, o tamanho da sonda e o calibre da sonda. Todas essas recomendações devem ser repassadas por profissional competente e todas as dúvidas do paciente devem ser sanadas. Além disso, é importante salientar a higienização para evitar contaminação, a administração de equipamentos, observação do paciente para evitar complicações, certificação da qualidade nutricional e da funcionalidade do tratamento. Alguns cuidados são essenciais em relação à terapia de nutrição parenteral. Por exemplo, é necessário que seja realizado por um pessoal treinado em ambiente cirúrgico e com rigor asséptico, ou seja, uso de gorro, máscara, luvas, avental e campos estéreis, caracterizando assim uma barreira máxima. Soluções antissépticas são recomendadas para o uso na passagem de catéter, e o curativo desses catéteres deve ser oclusivo ou com filme transparente, sendo que deve ser realizada a troca a cada 48 horas e, em caso de filme transparente, de 5 a 7 dias. O uso de antimicrobiano no catéter venoso central é imprescindível para a diminuição de infecção e, consequentemente, diminuição de sepsis. Bem, a nutrição parenteral é recomendada em pacientes com trato gastrointestinal não funcionante, seja completo, seja parcial, como em fístulas gastrointestinais, na síndrome do intestino curto, quando se retira boa parte do intestino, no ilho paralítico prolongado, em obstruções do trato gastrointestinal ou até mesmo em queimaduras extensas, ou então em situações que se necessite de um repouso intestinal, como em jejuns por um período de 7 dias ou mais. E a nutrição parenteral é administrada através de uma veia central, ou seja, uma veia de grande calibre, sendo a veia subclave a de escolha, devido ao menor risco de infecções. Lembrando que o catéter deve ser utilizado exclusivamente para nutrição, não podendo coletar sangue, administrar medicamentos ou realizar exames. E, além disso, existe também a forma de se administrar por uma veia periférica, contudo é pouco empregada hoje em dia devido à necessidade de ser por um curto espaço de tempo, já que veias periféricas podem ocorrer flebite, que são as formações de coágulos, Isso num período de 3 a 4 dias. Já em relação à administração e ao posicionamento da nutrição parenteral, existem algumas complicações, como a infecção e sepse provenientes do catéter, sendo principalmente por fungos e bactérias, ou então na punção da veia, causando pneumotórax, lesão dos vasos, lesão nervosa do plexo braquial, embolia gasosa ou até mesmo lesão do átrio no coração. Sabe-se que a terapia nutricional mista é indicada quando se deseja manter o trofismo intestinal em pacientes em nutrição parenteral e as condições de uso do intestino são limitadas. Existem algumas alterações na permeabilidade intestinal decorrentes da terapia nutricional do paciente crítico, como a perda da integridade funcional, que é um fenômeno dinâmico e dependente do tempo. O aumento da permeabilidade leva a maior exposição do tecido linfóide às bactérias, consequentemente aumentando o risco de infecção sistêmica e maior probabilidade de disfunção de múltiplos órgãos. Então, sempre que possível, é interessante utilizar a via enteral, por estar relacionada ao menor risco de translocação de bactéria e atrofia dos vilos.
Quando a necessidade nutricional não é atingida com o uso de nutrição enteral, a suplementação com nutrição parenteral é uma possibilidade. A análise de estudos comparando a introdução simultânea de nutrição enteral e nutrição parenteral demonstrou aumento na mortalidade quando comparado ao uso da nutrição enteral isolada. A nutrição parenteral suplementar não foi associada ao aumento da incidência de infecções e tempo de internação e ventilação mecânica. Mesmo quando excluídos da análise os pacientes hiperalimentados, os resultados permaneceram, demonstrando que a alta mortalidade da associação não está relacionada à hiperalimentação. Em pacientes que não conseguem atingir suas necessidades somente com a nutrição enteral, os benefícios da associação devem sobrepor os riscos potenciais para a suplementação com a nutrição parenteral.